Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Edson Rosa, sou da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e estou aqui para falar um pouquinho sobre leucemia mielódica crônica, que é uma doença que eu venho tratando já há alguns anos. De antemão, eu quero pedir desculpa para vocês pelo fato de eu não ter condições de editar esse vídeo, pelo fato de eu estar internado no hospital ainda, né, meu novo escritório, ou melhor, minha nova morada. Então vai ficar um vídeo mais orgânico, com alguns erros nas falas e afins. Então já peço desculpa nesse sentido. Quem quiser dar um like aí, se inscrever no canal, ajuda o amigo aqui, tá bom? Bom, vamos ao que interessa. Em 2016 eu descobri essa doença. É uma doença adquirida no meu caso, ela não é passada geneticamente, mas sim adquirida. No meu caso, como eu tinha uma rotina diária muito pesada, sou músico, né? Tocava todas as noites e fazia faculdade durante o dia. Então tinha dias que eu dormia 1 hora, 2 horas, chegava do palco, chegava do bar e ia estudar para a faculdade, assim. Passava a noite estudando, tomava um café preto, tomava um banho e ia para a faculdade. Passava o dia inteiro na faculdade, né? Quando tinha as aulas durante o dia, assim. Chegava às 7h30 na aula, enfim, ficava o dia inteiro. Aí saía da aula, voltava para casa, comia alguma coisa, ia para o bar montar o equipamento, voltava para casa, às vezes ficava no bar estudando, né? Ficava direto assim. Passei o ano inteiro de 2015, metade de 2014, 2015 fazendo isso, direto, assim. E também pegou numa fase que eu estava preparando um material de divulgação dos shows que a gente fazia, né? E aí essa rotina, essa correria que a gente acha que pode fazer porque se sente o Superman, né? Acha que o corpo não paga depois, né? Enfim. Então a doença, a leucemia mielódica crônica, no meu caso, foi adquirida por causa disso. Comecei a me sentir muito cansado em relação a esse corre-corre, né? Só que na minha ignorância a gente acha que é só cansaço, a gente não tem essa noção, né? Tu pensa assim, final de semana ou o dia que eu tiver folga eu durmo o dia inteiro, recupero e depois segue o baile de novo, e assim a gente segue a vida, né? Afinal tem que pagar contas, tem que se virar, é aquela função toda, então a gente acha que dá conta, mas não é bem assim que funciona. Então no meu caso, a leucemia mielódica crônica, eu não tive muitos sintomas, na verdade, assim, que a doença apresenta. Os meus sintomas foram apenas o cansaço, né? E o meu baço inchado, né? Que o baço ele faz a filtragem dessas células em excesso. E aí só tinha essas duas sensações, mas na minha ignorância, novamente, eu achava que era apenas pelo fato da alimentação, né? Tá diminuindo a minha rotina de alimentação. Quando comia, assim, o estômago ficava inchado demais, mas não era o estômago, e sim era o baço que cresceu e ocupava mais espaço, empurrando o estômago, enfim. A leucemia mielódica crônica, no meu caso, falo no meu caso porque existem 12 tipos de leucemias, né? A doença que eu tenho, no caso, por causa dessa correria, o corpo começou a identificar, achar que eu estava doente. Mas propriamente a medula começou a identificar que eu estava doente pelo fato de não me alimentar direito, não dormir, ter essa rotina completamente diferente. Então ela começou a produzir muitos leucócitos, né? Imaturos no caso, né? E esses leucócitos entram na corrente sanguínea e eles não têm função nenhuma, eles apenas ocupam um lugar na corrente sanguínea, mas eles não têm função nenhuma. Enfim, e aí você acaba não oxigenando o sangue direito, da forma correta, por causa dessa questão do excesso de leucócitos no sangue. Bom, enfim, termos mais técnicos eu não vou entrar em detalhes porque realmente eu não sei, né? Mas enfim, em 2016, em janeiro de 2016,
chegou no ápice do meu cansaço. Então eu passava dormindo assim na faculdade. Tocava no palco assim, chegava no fim do show, eu tava acabadaço. Suava feito um condenado assim no palco. Mas não era mais normal aquilo, então tinha alguma coisa de estranho acontecendo. E aí eu digo, vou consultar para ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei no médico, a gente fez os exames, né, de sangue normal, os hemogramas, e aí constatamos que o meu nível de leucócito estava em 130 mil, 120 mil, não lembro exatamente agora. Isso numa pessoa normal, o nível de leucócitos fica entre 4 mil e 10 mil apenas. E o meu nível de leucócitos estava em 130, 120. É absurdamente alto isso, né? Então o médico chegou para mim assim, olha, eu vou te dizer que a gente está suspeitando de uma leucemia. Aí eu digo para ele, tá, então me interna já de uma vez e vamos tentar solucionar o problema. Porque eu sempre fui de pensar na solução dos problemas do que ficar perdendo tempo no problema em si. Acho que a gente não tem que perder tempo assim, ficar sofrendo com algo que a gente não controla, né? Isso se torna pior para a gente, na verdade. Sempre foi a minha maneira de pensar em relação às coisas. Então, para mim foi bem de boas, até porque quando a gente recebe essa notícia, a gente não tem noção do que é propriamente uma leucemia e o que pode causar isso de fato. Mas, enfim, bem tranquilo. Eu fui internado, na época eu tinha uma moto ainda, e o engraçado é que eu fui de moto na consulta, porque achando que era pouca coisa, eu perguntei para o médico, ainda posso ir levar minha moto em casa para depois voltar para o hospital de táxi? Ele, não, faz como tu achar melhor. Aí fui para casa, aí sentar com os meus pais e a família para explicar a situação, mas foi bem tranquilo nesse sentido. Então, em resumo de tudo isso, a minha doença ela foi adquirida, ela não foi passada geneticamente de pai para filho, de avô para neto, enfim. Ela foi adquirida por causa da minha rotina pesada de trabalho. Então, cuidem-se, né? Cuidem-se porque é importante nesse sentido. Enfim, fiquei um mês internado em 2016 para a gente poder descobrir qual era o tipo de leucemia que eu estava tendo, que eu tinha, né? Ou melhor, que eu tenho. Fizemos exames genéticos e todo aquele processo para saber. Levou esse período de um mês, assim, é demorado por causa da demora dos exames, e elas não são tão rápidas, na verdade. Então, nesse período, eu tenho o processo de observação e todo aquele, né, aquela função toda. Mas eu estava super bem, assim, estava me sentindo uma pessoa normal, entre aspas. Né? Descobrimos qual era o tipo da doença e o médico, com as pesquisas que ele fez lá, descobriu um inibidor específico, uma quimioterapia via oral, que hoje em dia, com o avanço da ciência, existem alguns inibidores, né, ou quimioterapias orais, que a gente toma diariamente, no caso, né, uma quimioterapia diária, que te permitem ter uma vida normal. Então, você consegue controlar esse avanço das células, né, de uma forma que ela fique dentro do patamar esperado para uma pessoa com leucemia, e você segue a vida normal, não tem, né, diferença nenhuma. Só, claro, mudam algumas questões da rotina, assim, né, não pode pegar tão pesado nesse sentido. Enfim, então de 2016 até 2020, tudo estava tranquilo, assim, né, seguia fazendo os meus trabalhos normalmente. Só que em 2020, outubro de 2020, a minha leucemia sofreu uma mutação genética. Então ela agravou um pouco o quadro, que entrou em fase acelerada. A fase acelerada que se diz é porque a medula começou a fabricar muito mais leucócitos e mais rapidamente. Então, o corpo se adaptou ao remédio, né? Então o remédio começou a perder o efeito que ele fazia antes. Ele perdeu essa. Então a gente teve que achar outros remédios, fazer testes com outros remédios para tentar ver qual que solucionava. No meu caso, a gente acabou não achando um remédio adequado para mim. Apesar de eu estar tomando
último lançado no Brasil, que foi aprovado pela Anvisa, mas ele não faz o efeito que a gente gostaria que fizesse. Então a gente teve que introduzir as quimio intravenosas nesse período, de outubro do ano passado. E aí com isso, eu preciso ficar internado por longos períodos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo, porque a quimioterapia intravenosa aliada aos comprimidos, no caso inibidores, eles acabam afetando muito mais, né, o corpo, né, te debilitam muito mais. Então acaba abrindo espaço para infecções, para problemas tipo água nos pulmões, água no coração, enfim, só desgraça. Né? Mas faz parte do tratamento, e todo tratamento sempre tem os efeitos colaterais, isso é inevitável. Não tem muito o que ser feito. Eu, como eu sou uma pessoa que sempre pensei na solução para os problemas, eu sempre penso que, como eu não tenho o que fazer em relação a essa situação, e de fato ninguém pode mudar essa realidade, não dá para se estressar muito. Tem que simplesmente seguir a rotina de exames, que eu faço exames de sangue diários, né? Exames todos os dias de sangue para ver os níveis de células que estão nas correntes sanguíneas, para definir quantos remédios tomar por dia, qual química a gente vai fazer no dia X, de quanto em quanto tempo a quimioterapia intravenosa é feita e tal. É uma rotina meio cansativa, né? Principalmente por estar dentro de um quarto de hospital, mas a gente tem que se adequar, não tem muito, né? Então, como é uma doença também que não tem cura nessa fase, né, esse tratamento ele serve apenas para controlar o avanço acelerado dessas células. Né? Sem essa observação 24 horas, é difícil controlar. Então, a necessidade de estar internado por longos períodos. Né? Então, o que eu aconselho a galera nesse sentido é tentar ocupar a mente com alguma coisa que te dá prazer. Né? No meu caso, aqui do lado já diz muita coisa. Né? Resolvi aprender a tocar guitarra. Apesar de ser músico há muitos anos, eu sempre fui o tipo de músico que toca para se acompanhar, né? Então, eu nunca toquei guitarra na vida. Então, estou aprendendo a tocar agora no hospital, usando o meu tempo para estudar. Então, é uma forma que eu tenho de tirar a mente da doença, ou tirar a mente desse problema que não tem solução no momento, e me adequar, né, ao aprendizado de um instrumento, ou tentar... Isso você pode fazer também de outras formas, né? Você que está doente aí pesquisando sobre a doença e quer saber mais a respeito, enfim, tenta não pensar na doença ou na situação em si, né? E nem procura perguntas como, por que eu? Porque, né? A gente começa a questionar muitas coisas em relação a essas questões sendo redundantes, né? Então para de pensar nisso, esquece, deixa que as pessoas te ajudem nesse tratamento, no caso, os médicos, enfermeiros e afins, né? Faz o teu tratamento aí, faz o que tem que ser feito, né, como necessidade, e abstrai a mente. Tenta trazer os prazeres, ou trazer a ocupação, no caso, para tua mente, fazendo algo que realmente tu goste de fazer, né? Que é uma forma da gente se sentir muito melhor. Eu me sinto super bem, né? Apesar dos pesares dos tratamentos e dos efeitos colaterais. Por exemplo, a minha capacidade de cantar eu perdi. Vocês podem observar, minha voz não é normal, assim, não é natural. Está muito ressecada minhas pregas vocais. Estão ressecadas, né? As pregas vocais. Perdoe meus erros, porque como é um vídeo que não vai ter edição, vai ficar mais orgânico, tá? Enfim, então tentem usar assim a possibilidade de vocês produzirem algo quando possível, né, o dia que se sentirem bem, uma leitura, um livro, tentar escrever alguma coisa, fazer um espaço de memórias, assim, é importante. Eu, no momento, eu estou fazendo o meu tratamento e continuo internado no hospital, né? Então, essa questão de você acordar todos os dias, vivendo um dia de cada vez, porque a gente não sabe o que pode acontecer da noite para o dia.
né? Às vezes pode rolar uma infecção das brabas, assim, essas infecções hospitalares, né? Pode pegar uma pneumonia, né? Uma gripezinha já vira uma pneumonia. Então, cada dia é um dia diferente, é um dia que você vive sem ter essa noção, né, do que pode acontecer amanhã ou depois. Então é bom abstrair a mente e esquecer assim da questão da doença. Respondendo aos amigos que perguntam como tu tá, como é que é, eu particularmente eu me sinto super bem, assim, eu não sou do tipo de pessoa que me entrego a depressões ou a sentimentos ruins nesse caso. Então eu tento produzir o máximo possível, né? Como eu disse, eu sou, ou melhor, não lembro se eu disse, já perdi a noção. A gente perde um pouco da memória também com a questão dos tratamentos, faz parte também, né? Mas eu sou músico aqui na cidade de Santa Maria e costumava tocar direto, assim, né? Então a gente acaba conhecendo muitas pessoas e as pessoas nos conhecem e tal. Muitos amigos a gente faz no decorrer da história. Então o pessoal pergunta muito como tu tá e tal. Então, respondendo essa questão, eu me sinto super bem dentro da questão do tratamento, né? Dentro da realidade. Então eu aceitei a minha realidade, não questiono ela, né? E não pergunto por que eu e afins. Acho que não tem necessidade desses questionamentos, sendo mais uma vez redundante. Então estou aproveitando para aprender a tocar guitarra, né? Ocupando a minha mente. Mas voltando à questão da leucemia em si, de fato, ela é uma doença que é bem complicada, assim, o tratamento dela. Então, no meu caso, como eu não tenho cura, ou melhor, o tratamento que eu faço não ocasiona cura, nem a melhora, né? Ele não me deixa melhor, por causa dos efeitos colaterais, ele acaba me deixando mais cansado e afins. Mas existe uma possibilidade de cura que é o transplante de medula, né? Então, geralmente, as pessoas acabam tendo receio na questão de doação de medula por um assunto que elas não conhecem de fato, não sabem como funciona. Então, a doação de sangue já é um pouco complicada. Imagina a doação de medula, que é um negócio que é mais tenso, né? Pessoal, na mente das pessoas. Mas, enfim, então eu estou dependendo só de um doador que seja compatível comigo, né? Como vários outros pacientes aí também. Não sei se eu cheguei a comentar, como existem 12 tipos de leucemia, então cada uma tem uma forma de ser solucionada, de tratamento ou afins. Então nem todas requerem transplante especificamente, né? Mas no meu caso, como eu cheguei num processo de fase acelerada, né, a única solução no momento seria o transplante de medula. Mas eu já estou cadastrado, já estou, né, no banco de dados internacional, esperando para ver se aparece algum doador assim, né, compatível, a partir dos testes que eles fazem, os testes genéticos e tal. Mas enfim, é isso. Não tem muito o que falar assim mais a respeito. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, mandem as perguntas aí no vídeo. Eu vou postar esse vídeo no YouTube para ficar mais fácil para quem quiser realmente saber como é que eu estou e quiser saber mais a respeito da doença. Eu continuo internado, né? Estou no hospital. Posso responder as perguntas de vocês, tirar algumas dúvidas em relação a essa questão da doença em si, tá bom? Então quem quiser dar um joinha aí, se inscreve no canal. Quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais pessoas poderão saber a respeito da doença e tirar suas dúvidas com quem faz o tratamento. Nada melhor da gente conversar com outros pacientes da doença para saber como é que é, para a gente se confortar um pouco, né, em relação a isso. Mas a grande questão, o grande mistério da coisa é vocês ocuparem a mente com algo que seja produtivo. Não fiquem pensando na doença em si. Simplesmente sigam os tratamentos, né? Façam o que tem que ser feito nesse sentido e não percam tempo se questionando, se punindo por algo que não tem necessidade. Entendo que tem pessoas que se desesperam, que choram, né, absurdamente assim, em relação a isso.
e ficam questionando o mundo e afins. Então não façam isso, é a pior coisa que existe. E se você é parente de doente ou se você é amigo, geralmente quem mata o paciente de leucemia são os familiares ou os amigos. Porque geralmente o que acontece? São os familiares e os amigos que começam a te botar para baixo, porque ficam te questionando todos os dias sobre a doença. Isso não é legal. Então tentem conversar normalmente com o paciente, como se ele não tivesse nada. Tratem como uma pessoa saudável, porque é a única forma de fazer o paciente parar de pensar na sua doença. Porque quando você começa a questionar muito, assim, para tirar as suas dúvidas em relação a essa questão da doença, claro que existe a questão da preocupação, enfim, a gente até entende, eu entendo isso, mas isso não é saudável para o paciente. Então, quando vocês quiserem saber sobre a doença, pesquisem no Google. Não perguntem para o paciente sobre a doença em si. Assim vocês acabam obrigando esse paciente a entrar na doença novamente, se punir mentalmente. Tá? É complicado. Então, tem pessoas que não conseguem suportar essa situação há muito tempo. Então, isso acaba prejudicando muito o tratamento de quem faz os processos de quimioterapia e afins. Né? As pessoas costumam se punir muito nesse sentido. Então, o meu conselho para vocês, nesse caso, para os parentes e amigos, conversem normalmente, tá? Não fiquem mandando correntes de oração e afins, porque isso também não ajuda, na verdade. Se vocês quiserem ajudar de fato, conversem normalmente com a pessoa. Né? Façam para ela se sentir como se estivesse no ciclo de amizades no dia a dia, no cotidiano. Porque essa é a diferença de um bom tratamento. Fazer a pessoa se sentir bem. E para a pessoa se sentir bem, ela precisa parar de pensar na doença. Né? Deixem que os médicos e os enfermeiros pensem na doença por eles, enquanto o paciente se preocupe em produzir algo. Né? Tirando a mente da doença, o paciente começa a se sentir melhor no seu dia a dia. A energia positiva dele acaba sendo muito melhor explorada, digamos assim. O paciente se autocura, né? Entre aspas, né? Ele vai se sentir melhor durante os seus dias ruins, né? Sabendo que ele é uma pessoa normal, mas está passando por um processo, uma fase, né? Que pode ou não dar certo, enfim. A questão de certo e errado também é muito relativo nesse caso. Eu acho que para o paciente ele tem que aceitar a sua realidade, né? Aceite a sua realidade, né? Da doença em si e simplesmente viva a sua vida. Né? Siga os tratamentos e bola para frente, vida que segue. Dessa forma você vai se sentir mais forte, né? Você vai se sentir melhor a cada dia, a cada novo dia. Né? Eu, no meu caso, como eu disse, eu estou aproveitando o tempo útil do hospital, enquanto eu faço quimioterapia, enquanto eu faço os remédios, para estudar guitarra, para aprender a tocar, na verdade, né? Porque eu não sei tocar guitarra, não sou guitarrista. Então eu estou aprendendo muito nesse período que eu estou, imagina, desde outubro estudando, né? Mas é isso, galera. Espero que tenha ficado mais ou menos bom esse vídeo. Então, se quiserem mais uma vez aí receberem mais vídeos em relação a isso, respondendo as suas perguntas, deem um like aí, se inscrevam no canal, né? Que quanto mais pessoas souberem dessas informações, ou quanto mais pessoas puderem se informar em relação a isso, né? Nada melhor que um paciente falando do assunto, né? Vivendo isso nesse momento. Eu vou tentar produzir alguma coisa a mais, assim, contando mais os meus dias, mostrando as minhas quimioterapias, como é que é esse cotidiano no quarto de hospital, sem muitas possibilidades, né? E eu confesso que eu não me sinto enclausurado, eu me sinto dentro de um escritório produzindo algo bacana. É um tempo que a gente tira para a gente, assim, poder fazer boas reflexões, assim, nesse sentido, né? E trocando uma ideia com as pessoas, assim, né? Feito. Agradeço pela atenção de vocês, chegou até aqui, né? Fiquem em paz aí e boas energias para vocês. Grande abraço.